Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos dar sequência, no tema sobre a Roma Antiga, que a gente já veio trabalhando nas duas últimas aulas, e agora nós vamos falar da terceira fase, da história de Roma, que é a fase imperial, que é quando o Otávio Augusto, vence ali as disputas, do segundo triunvirato, no qual Marco Antônio, acaba suicidando ali seu principal rival, juntamente ali com a Cleópatra, e ele acaba sendo coroado ali com o título de Augusto, sendo aí o primeiro imperador, de Roma. Tá? Então nós temos aí Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma, iniciando a fase imperial. Nós já trabalhamos ali a fundação, e a fase da monarquia. Nós trabalhamos também na última aula a república e agora, a fase imperial. O governo, do Otávio Augusto, ele inicia ali com uma intenção de proteger ali essas fronteiras do império e trazer uma estabilidade política para Roma, porque Roma vivia uma instabilidade política, muitos assassinatos, o Senado tramando ali para escolher novos governantes, Então tinha todo um caos espalhado ali pela cidade de Roma. Então o Otávio Augusto ele traz, uma política com o objetivo, de estabelecer uma paz romana, Então, uma das fases, das características, do governo de Otávio Augusto é essa pax romana, a paz romana que ele trouxe. E se estendeu, por 200 anos aí quase, essa paz romana. E esse período foi muito importante, para o Império, porque foi onde que o Império Romano ele atingiu, o seu auge, ou seja, sua fase mais alta, de esplendor, de riqueza, de extensão territorial, Então isso daí vai até o século III, quando começa a ter vários problemas, o Império Romano, e a gente vai ver que isso acarreta aí na fragmentação, do Império Romano. Mas então essa paz romana ela possibilita a construção de várias obras públicas, vários teatros, anfiteatros, vários hipódromos, locais para diversão, termas públicas, que eram os locais onde que os romanos iam tomar banho, aí tinha divisão, é claro, para os mais ricos, os mais pobres, mas eram banhos públicos nessas termas, aquedutos que eram muito importantes essas construções, que traziam água, de rios, de lagoas, em regiões um pouco mais distantes da cidade de Roma, para as fontes públicas. Então, esse foi um período muito importante, iniciado aí no governo de Otávio Augusto, que é, o primeiro imperador de Roma. O título de Augusto, significa enviado de Deus. Então, os imperadores romanos, eles acabaram, estando associados a essa figura divina. Tá? Alguns imperadores, bem loucos com esse poder, vão se considerar aí um ser divino, um Deus na terra, tendo ali um dia, para o seu culto, o culto ao seu nome e assim por diante. O Otávio Augusto ele também vai aprofundar a política assistencialista do Estado, conhecida como política do pão e circo. Então, essa política aqui, esse nome, pão e circo, ele remete até a algumas políticas assistencialistas atuais que os políticos utilizam. Por quê? Era a distribuição, de pão e a diversão, para a população. Enquanto a população estivesse alimentada e se divertindo, ela não teria, preocupações em criticar o governo, em fazer revoltas, ela estaria controlada. Tá? Então, por isso que é uma política assistencialista, era uma forma de o Estado estar, controlando a população. Tá? Porque a população só vai se revoltar ali na hora que tiver faltando comida, para ela, na hora que ela não tiver nenhum tipo de entretenimento e tiver tempo para pensar, nos problemas que o Estado estava enfrentando. Tá? Então, quando um político começa a agir dessa forma aqui, é para tentar encobrir, às vezes, algum rastro, de coisas erradas que ele fez aí no passado, ou está fazendo.
E ele luta aí, né, sem sucesso pela invasão estrangeira através da cultura, né? Então ele queria manter ali a cultura romana meio que intacta, mas não deu muito certo, porque Roma conquistava, né, vários povos, inclusive os gregos, né? Mas a cultura grega ela teve uma influência muito grande, né, sobre a cultura romana, principalmente, né, no aspecto ali da religião, que a gente tem os deuses, né? Aqui são os deuses romanos, né? Os nomes em romano, em latim, mas esses deuses são os mesmos deuses gregos, né? Que fazem correspondência. Então, por exemplo, o Mercúrio aqui é o deus Hermes, né? Para os gregos. Minerva é Atena, né? Júpiter é Zeus, Juno é Hera, Baco é Dionísio e assim por diante, né? Só mudou praticamente aí o nome. Então eles incorporam aí os deuses, né? A religião, né, grega, né? E toda a mitologia grega, na verdade, para os romanos. E aí nós vamos ter, né, a crise, né, o início da crise do Império Romano, conhecida aí como a parte do Baixo Império Romano, tá? Que é a parte onde que começa a uma decadência, né, do Império Romano devido a vários problemas. E ela se inicia aí no finalzinho do século III, tá? Por quê? Aí aqui a gente tem várias consequências, né, dessa crise, né, do Império Romano, tá? E vários motivos que acarretaram nela. O Estado não conseguia mais manter, né, a sua unidade política e administrativa. Então, ele tinha uma extensão territorial enorme, né, pegando ali o norte da África, Europa, Ásia. Então, era muito difícil, né, administrar todo esse território. Então, isso daí já era uma dificuldade, tá? Nós tínhamos um desequilíbrio entre a receita e as despesas públicas, né? Ou seja, o que eles recebiam de impostos, né, dessas regiões e o que eles gastavam, né? Principalmente os gastos militares, tá? Porque precisava de muito exército, né, de muito soldado para proteger as fronteiras desse imenso território, tá? Porque nenhum soldado ia trabalhar de graça, tá? Então, eles precisavam receber para proteger essas fronteiras de invasões, né, de outros povos, tá? No caso aqui, ó, os povos germânicos que estavam, né, fazendo pressão sobre as fronteiras do Império Romano, tá? E esse desequilíbrio aqui, ele foi consequência de uma corrupção, né, principalmente, né, a corrupção ela estava muito impregnada no Império Romano. Então não é algo que os brasileiros inventaram, não, tá? A corrupção ela está aí há muito tempo já. Então as províncias, né, elas colhiam os impostos, mas elas acabavam desviando parte desses impostos recolhidos e quando chegava em Roma, né, que era o centro administrativo ali para distribuir essas receitas aí, já tinha, né, poucos recursos, né, chegava poucos recursos para Roma. Nós tínhamos aí várias disputas, né, começou a ter várias disputas, né, pelo poder, né, e a pressão dos chefes militares, tá, com o Senado. Por quê? Os militares era uma base de sustentação ali, né? Se os militares eles não conseguissem manter, por exemplo, as fronteiras, né, protegidas, o Império Romano seria, né, alvo de invasões de outros povos. Então eles tinham uma força muito grande, né? E em contraposição, né, enfrentava aqui as posições, né, do Senado, que sempre queria às vezes limitar, né, o poder ali do exército, né? O salário também, né? Tudo isso daí era controlado aí pelo Senado. Então, aquela paz romana, ela vai chegando ao fim aqui no final do século III, tá? Aí, aqui eu já falei com vocês a necessidade, né, de manter um grande contingente de soldados, né, nas fronteiras, né, e isso daí gera um gasto muito grande e essas despesas aí, eles não estavam tendo dinheiro para pagar. E aí nós vamos ter um esgotamento do escravismo, ou seja, a mão de obra escrava que se tornou a base da economia romana no período da República, né, porque os escravos eram prisioneiros de guerra, conquistados aí, né, desses territórios que, né, estavam sendo conquistados pelos romanos, ele chegou ao fim, porque os romanos eles vão parar de conquistar
né, territórios. Então, se eles param de conquistar territórios, eles param de, né, conseguir escravos. Então, vai acabando, né, aqueles escravos que já estavam ali vão morrendo, vão se libertando, né, e a base da economia ela vai se esgotando, né, vai enfraquecendo esse Império Romano. E aí surge o sistema do colonato, né? Que é o trabalho onde que vários plebeus, né, vários camponeses passam, né, a trabalhar nas terras de grandes patrícios, de grandes proprietários de terras, em troca de proteção, em troca ali de uma comida, em troca de uma moradia. E isso aconteceu muito também devido à pressão aqui dos povos germânicos sobre essas fronteiras, né, que vira e mexe faziam invasões em cidades romanas, tá, do Império Romano, e isso causava uma insegurança nas cidades, né? E essas pessoas elas iam procurar abrigo, né, na zona rural, nessas grandes propriedades de terra aí, onde que os patrícios, né, podiam defender, né, proteger essas pessoas. Então, isso daí ficou conhecido como colonato, né, essa forma de trabalho onde que as pessoas trabalhavam nas terras desses grandes proprietários de terra em troca, né, de proteção, em troca de alimento. Então, nós vamos ter uma ruralização da economia, né? É um início aí de uma ruralização, onde que as pessoas começam a sair das cidades devido à insegurança, né, dessas invasões para, né, o campo. Essa pressão aqui dos povos germânicos, ela vem acontecendo, né, desde o início do século III e ela, né, se mantém por muito tempo, né? Os povos germânicos, eles compartilham ali uma certa cultura, mas eles são vários povos germânicos, né? Então nós temos os ostrogodos, visigodos, hunos, godos, anglos, saxões, é uma variedade, né, bem enorme. E muitos imperadores tentaram de diversas formas, né, estabelecer aqui tratados de paz, de aliança com esses povos germânicos. Alguns, né, foram até incorporados ao Império Romano, né, para evitar conflitos. E aí, nesse período também, né, no período do Otávio Augusto, nós temos aí o surgimento do cristianismo, né, que é o nascimento de Jesus Cristo, né, considerado aí o ano 1, né, do calendário atual nosso, né, que nós usamos, né, o calendário cristão. E a ideia aqui, né, que Jesus Cristo pregava, que os seus apóstolos passaram a pregar, principalmente aqui após a sua morte, ela serve também para enfraquecer, né, o Império Romano, tá? De certa forma, porque o Império Romano ele era politeísta, né? Ele tinha uma crença religiosa diferente. Então, o cristianismo, as pregações aqui dos apóstolos passavam a desafiar as autoridades romanas, o imperador, que se considerava um Deus vivo, e os cristãos não reconheciam outro Deus além daquele, né, pregado ali por Jesus Cristo, tá? Então isso daqui fez com que eles fossem muito perseguidos, né, por diversos imperadores. Só, né, já lá no final do século XIII, do século III, é que os cristãos, né, após muita perseguição, né, muito martírio, né, muitas mortes, é que eles, né, acabam tendo aí o seu culto reconhecido, né, a sua liberdade religiosa, né, reconhecida dentro do Império Romano. Tá? Mas então o cristianismo ele serviu aí para enfrentar, né, essa instituição, né, religiosa romana aí. Tá? E isso daí é claro que desestabiliza, né, as bases, né, estruturais aí de Roma. Tá? Então ela surge lá no Oriente Médio, né, na região ali da Galileia, né, da Palestina, mas ela se difunde, né, a partir aí do Império Romano, tá? E outra coisa, né, que o cristianismo ele atendia principalmente às camadas populares, né, dando aí palavras de esperança, né, de libertação, né, social aí contra as desigualdades. Aí nós temos, né, alguns feitos aí de alguns imperadores já aí no século III, né, a partir aí do Baixo Império, tá? Que é o Diocleciano, né, em 284 foi proclamado imperador e ele, né, estabeleceu aqui a tetrarquia, né, que foi a divisão
né, das áreas administrativas do Império Romano em duas partes, né, na parte oriental e ocidental, mas só no governo, só para facilitar essa administração, porque concentrar tudo em Roma, né, já não estava dando muito certo, que a gente viu, né, era muita coisa para Roma. Então, dividiu ali a parte ocidental com a parte oriental, para, né, facilitar essa administração. Mas o território ele ainda não foi dividido, né? Nós tínhamos ali como se fosse dois imperadores, tá? Eram dois imperadores, mas, né, o território ainda não estava dividido. No ano de 306 nós temos aí o Constantino, tá? Que vai mudar, né, a capital ali de que era Bizâncio, né, para Constantinopla, a parte oriental, né, das províncias ali do Oriente. Hoje é a atual Istambul, né, recebe esse nome aqui lá em 1453, né, quando os turcos otomanos conquistam Constantinopla, tá? Capital da Turquia. E nós temos aí, né, o início das migrações dos povos bárbaros, né, de forma pacífica, como eu disse para vocês, que os imperadores tentaram estabelecer algumas alianças com esses povos germânicos e também de formas violentas, né, aqueles povos que não aceitavam e acabavam, né, por meio da guerra, do conflito ali, invadindo as fronteiras do Império Romano. Aqui, né, em migrações dos povos bárbaros, porque os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles povos que não estavam incorporados à cultura romana, tá? Então, esse daqui é um termo preconceituoso, né, de se utilizar, povos bárbaros, porque trata todos aqueles povos que eram diversos, né, como iguais, como sendo uma coisa só. E em 303, ele publica aí o Edito de Milão, a liberdade de culto e de crença para os cristãos, né? Depois de muita perseguição, né? Desde a época de Jesus, né? Até aqui, eles foram perseguidos e em 313 eles conseguem essa liberdade de culto. E em 378 o imperador Teodósio, né? Chega ao poder, né? Consegue pacificar ali uma das tribos germânicas, né, dos visigodos, né, cedendo ali território para eles, né, então uma forma de incorporar eles ao Império Romano. Cria aí o Edito da Tessalônica, né, que torna, aí isso é importante, ó, torna o cristianismo religião oficial do Império. Tá? Então, depois de muita luta, muita perseguição contra os cristãos, eles conseguem, né, converter até mesmo o imperador romano, né? Então a religião cristã ela se torna religião oficial do império. Tanto é que a Igreja Católica ela surge dentro do Império Romano e o nome dela é Igreja Católica Apostólica Romana, né? E em 395 nós temos a divisão do Império Romano em Oriente, com a capital lá em Constantinopla, e Império do Ocidente, com capital em Roma. Então, aqui sim nós temos a divisão do Império Romano em duas partes, tá? O Império Romano do Ocidente, ele chega ao fim em 476, tá? Quando Roma é invadida ali por essas tribos germânicas aí, né? Uma dessas tribos aí, né? Se eu não me engano, são os vândalos, né? Com a liderança ali, né? Me fugiu o nome aqui agora, aqui. Não vou lembrar aqui agora, não. Na hora que eu lembrar, eu falo com vocês. E o Oriente, que vai se manter aí por centenas de anos, né? Até 1453, quando Constantinopla, né? Cai nas mãos aí dos turcos otomanos. Aí o fim, né, do Império Romano. Né? Os povos bárbaros, né? Já falei com vocês desse termo aí, né? Que é utilizado de forma geral, mas é preconceituoso, né? O termo correto é povos germânicos. Eram todos aqueles, então, que não haviam se submetido, né, ao poder imperial dos romanos, né? Esse processo de romanização. Então, todos aqueles que tinham cultura diferente dos romanos eram chamados de povos bárbaros por eles, né? Habitavam as fronteiras, né, do império, eram nômades, pastores, apresentavam a sociedade aí nos moldes de uma comunidade primitiva. Então, tinha uma estrutura totalmente diferente daquelas que os romanos estavam acostumados. E dividiam-se, né, em várias tribos, tá? Vários povos aqui. E, né, com aqui ó, o nome do líder, né,
que derrotou, né, invadiu Roma, né, e o Odoacro aqui, e depôs aí o último imperador, né, de Roma, né, o Rômulo Augusto, tá? Colocando fim ao Império Romano do Ocidente, né, dando fim à Idade Antiga e início da Idade Média. Então, a Idade Média, naquela divisão, né, dos períodos que a gente viu logo lá no início do ano, ela chega ao fim, a Idade Antiga ela chega ao fim em 476 e onde que nós temos aí o início da Idade Média, tá? 476. Aí aqui, né, a divisão do Império Romano, essa parte ficou, né, do Império Romano do Oriente, essa do Ocidente, né, do Oriente capital em Constantinopla, do Ocidente em Roma, né, e aqui os diversos povos germânicos que fizeram, né, incursões aqui, expedições para invadir o Império Romano. O Império Romano do Oriente ele conseguiu, né, resistir a muitas dessas invasões, né, perdeu alguns territórios, depois reconquistou esses territórios, né, se mantendo aí por muito mais tempo. Aqui no Império Romano do Ocidente, né, nós vamos ver que ele se fragmentou, né, e da junção da cultura, né, desses povos germânicos com a cultura dos romanos vai dar início ali, né, às características da Idade Média, que vem aí num outro assunto. E a gente vai falar aí um pouquinho, né, das contribuições dos romanos, né, das construções, da cultura romana aí, né, para aquela época e para a atualidade, né, o que que eles deixaram aí de legado. Então, os romanos, né, eles construíram uma rede de estradas muito grandes, né, que ligava as várias partes do Império à capital, né, de Roma, né, a cidade de Roma. Isso daqui facilitava cobrança de impostos, deslocamento de tropas, né, comércio. Então, essa rede de estradas aqui foi muito importante. Essa estrutura aqui, arquitetônica, né, chamada aqui de arco romano, tá, foi muito incorporada, né, trazida ali das influências etruscas, foi incorporada na arquitetura romana, então a gente vê isso daqui presente em várias obras, né, de caráter clássico, né, de caráter aí romano, tá? Aqui nós temos os aquedutos, né, que eu falei com vocês a importância deles, né, que eram encanamentos ali que transportavam águas, né, de regiões distantes ali para o centro de Roma. No campo aí da cultura, né, no campo do direito, né, nós temos aí um legado muito grande. Hoje em dia, quem estuda direito, né, quem estuda para se formar aí, se tornar advogado, né, ou qualquer outra área, né, do direito, estuda aí a base aí do direito, né, romano, né. Na literatura, né, nós vamos ter aí o livro da Eneida, né, do poeta Virgílio. Se lá na Grécia nós tivemos a Ilíada e a Odisseia escrita pelo Homero, aqui nós vamos ter a Eneida escrita pelo poeta Virgílio, né, que vai relatar aí as conquistas, né, as grandezas do povo romano. A língua, né, já tinha comentado com vocês anteriormente, o latim é a raiz aí, né, de várias línguas atuais, inclusive o português, né, por isso que nossa língua é latina, né, tem origem latina, e a religião, né, que tem aí o cristianismo, né, que surge lá no Oriente Médio, mas que incorpora, né, dentro e cresce, né, dentro do Império Romano e difunde para todas as regiões ali onde que o Império Romano, né, teve influência, né, teve poder. E aí, gente, a gente termina, né, falando um pouco, né, dessa questão aqui de Roma. Ainda tem muito mais coisa para falar, né? Aqui eu já me delonguei muito, é um assunto assim, muito extenso, mas eu tentei abordar os principais pontos e durante as próximas aulas, né, eu tento abordar algumas outras curiosidades, né, com relação ao Império Romano que tenha ficado faltando eu comentar aqui com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, bons estudos aí para vocês.